Como vai? Como está a sua família? Olha nos olhos, percebe as pessoas. Nada é mais importante do que aquilo que Deus ama. Deus ama pessoas, né? Deus ama uma pessoa. Nenhum projeto que a gente tenha é um projeto superior ao projeto eterno de Deus. Então, se Deus ama a gente, eu, como seu filho, seu discípulo, vou amar pessoas. Meu coração não pode se indispor com pessoas. Não é mesmo? E nós não conseguimos andar com Jesus e não conseguir conhecê-lo, saber como ele é e como ele age. Se tem dia que a gente está fraco, hoje é um dia que eu estou bem mais fraco. Mas eu já vi muito milagre acontecer, chegar muito debilitado, mas o Senhor é bom. Tô saindo de uma gripe aí, graças a Deus. Amém. Amém. O Senhor dá enfermidade para a gente não se achar super-homem, não se achar muita coisa, né? As doenças servem também ao propósito de Deus, né? Quando a gente começa a achar que é alguma coisa, aí Deus fala assim: tu é pó, tu é fraco. Então, não inventa de querer brigar comigo. Então, tá bom, Senhor. O Senhor realmente, ele é muito capaz de reconhecer o que ele quer encontrar no nosso coração. Então, acho que a gente tem uma atitude muito reverente. Eu gostaria de, novamente, falar um pouquinho mais da gente ficar levantando, andando inquietamente. Gente, por favor, aguenta um pouquinho. Assim, pouca gente aqui está fazendo um tratamento que tem que sair correndo para o banheiro, não é mesmo? Então, é um grupo muito pequeno, mas os irmãos acostumaram a ficar andando de um lado para o outro. E, na verdade, se a pessoa só perdesse, tranquilo, mas ela faz os irmãos perder, porque ela tira a concentração. E aqueles irmãos que gostam de comentar dentro da reunião alguma coisa, então acaba tirando a atenção. Às vezes os irmãos vêm trazer assunto aqui, na hora que eu estou falando, aí eu falei: por favor, me deixa prestar atenção no que o meu irmão está falando. Então, tem coisa que a gente pode postergar, pode fazer depois, né? E alguns assuntos não são urgentes como você parece ser. Então, nós precisamos muito disso, de ter uma igreja quieta, uma igreja que está quieta, ela está diante de Deus, se observando aquilo que o Senhor está falando. E é verdade, na hora que você é tomado de revelação, você não consegue mais viver do jeito que você vive. Aquela frase, né? A firmeza e a edificação do discípulo depende diretamente da revelação que ele tem da pessoa de Jesus e da sua união com ele. Então, se você não tem revelação, você não tem motor,
não tem vida. E eu fico preocupado quando os irmãos citam, como Marcos Moraes diz, como o Sérgio Avilés diz, como o Ilha diz, e como você diz. Né? E o que você viu de Deus? O que você encontrou? E no retiro aqui, eu estive falando da experiência que eu tive há 30 anos, ali à beira da morte, no HGR. E eu estava lá, morre não morre. Praticamente, o doutor me desenganou. Ele chamou a Damares e falou para ela não ficar esperando muita coisa, porque eu poderia morrer qualquer noite. Como eu sempre fiz e faço, cada noite é uma vitória. Amém? E quem já teve doente sabe disso. Cada noite é uma vitória. Quando você chega de manhã, você fala, estou vivo. E dessa experiência que aconteceu em 95, eu estava meditando em Marcos 8, 34 e 35. E lhes falei, e tentei ser o máximo claro com os irmãos, mas nós temos muitos filtros no nosso coração que atrapalham a revelação. E, principalmente, essa desatenção, essa desconcentração, e a falta daquela coisa dentro do nosso coração, dizendo o que Deus quer me falar. Entende? Se Deus tem alguma coisa para falar, Ele tem uma coisa para falar com quem? Comigo. E aí eu tenho que me separar aqui, nós estamos aqui, acho que, sei lá quantos irmãos, mas eu tenho que me separar e falar o que o Senhor está falando comigo. Mas aí a gente começa a tratar as palavras como se fosse essa experiência do Edilberto, essa experiência de William, essa experiência de Marcos Moraes. Parece que nós somos do pessoal do Evangelho da porta estreita. Para nós, a porta estreita, ela é muito evidente. E para alguns aqui, o Evangelho é mais ou menos light, né? Free, mais macio, mais adocicado, mais palatável. Você não sente tanto aquelas dores que deveria sentir. E quando a gente está falando dessa revelação, quando Jesus chega no versículo 38, ele fala, olha, ai de quem se envergonhar das minhas palavras, porque eu vou me envergonhar diante do Pai que está nos céus, diante daquele que vem com os santos anjos. Eu estou aqui parafraseando só para situar vocês dentro do texto. Então, o que Jesus está falando é que tudo aquilo que ele está falando em cima é muito importante, a gente tem que prestar atenção. Se ele está falando de negar a si mesmo, de tomar a cruz, de perder a vida e de renunciar, então eu tenho que colocar esse assunto como mais importante. E na minha experiência de compreender, depois da gente vir de seminário teológico, a gente gosta de pegar uma palavra e daqui a pouco sair repetindo. Eu entendi isso, eu entendi aquilo, todo mundo é rápido no gatilho e pouco profundo. E eu costumo dizer que alguns aqui são superficiais, igual Pires. Não é mesmo? Não dá para você beber água em Pires, né? É muito raso. E a gente precisa de aprofundar.
todos aqui precisam aprofundar a sua experiência com a palavra. E às vezes a gente lê a catequese e esquece dos textos que estão em cima e esquece dos textos que estão abaixo. Não foi para isso que a gente pensou em catequese. Era para você entrar, para introduzir o assunto e você crescer nesse assunto. Então, se o Senhor falou, olha, você vai ser envergonhado desse evangelho, qual é o evangelho? De negue-se a si mesmo, de toma a sua cruz, de perde a sua vida e de renunciar. Então, isso tem que ser coisas que estão dentro da nossa vida. E a gente precisa falar, eu preciso de revelação. Agora eu estou falando aí com uma parcela da igreja muito pequena, porque as pessoas vão voando e ninguém se concentra, e a gente tem, o Senhor tem um pouco de pressa de se revelar a nós. Então, 30 anos se passaram. 30 anos dessa experiência, que aconteceu conjuntamente com Ilha, com Damares, com Ione. Essas experiências aconteceram lá e com aquele pequeno grupo que estava aqui. Era 95, nós todos aqui, poucos desse tempo estão aqui ainda. Mas essa experiência, ela é um tremendo divisor de águas no nosso coração e na nossa fé. Ela que trouxe a gente para cá, para esse lugar de poder negar a nós mesmos, entender esse estrago que é o nosso autogoverno. O estrago que é governar a sua própria vida sem Jesus. O estrago que é conspirar contra o projeto de Deus. É um projeto maravilhoso, mas a gente luta contra esse projeto. E aí, a gente compreendendo essas coisas, eu falei, meu Deus. Você lembra o que disse Paulo em Romanos 1:18? Ele disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Aí segue o texto. Então, o poder, a gente não entende essa palavra poder. Mas o poder, lá, escrito na língua grega, é dínamos, é dinamite, é uma bomba nuclear. É um poder devastador. Mas você sabe que a energia nuclear, ela é um poder assim, que ninguém sabe, mas um porta-avião que é mais ou menos 3 campos de futebol interligados juntos, carrega poderosas armas, aviões e um peso absurdo, é movido por um reator nuclear, que, pasmem, esse reator é abastecido de 20 em 25 anos. Então, é um poder capaz de mover uma tremenda arma. Isso é poder. 25 anos, ele trabalhando dia e noite, noite e dia, navegando dia e noite, é a mesma pilha, ok? É aquele mesmo poder. Mas Deus nos deu um poder maior do que esse. Um poder que rompe os céus. Um poder que vai fazer diferença nas nossas vidas.
um poder que destrói toda mentira e um poder que resgata cativos. Mas esse é um poder maravilhoso que a gente não tem consciência. Mas existe um poder hoje acontecendo, o poder das trevas. Vocês sabem que de janeiro de 2024 até agosto de 2024, aqui em Roraima foi registrado 701 crianças sem pai. O que você acha que é isso? O pai não estava presente? Porque se meu filho nasce, eu quero que bote o nome dele. Não, o nome do pai dele é Edilberto. O nome da mãe dele é Damares. E ele vai se chamar Marcos. Ele vai se chamar Breno. Ele vai se chamar Mateus. Por quê? Porque eu estou no reino de Deus. Isso nem se cogita. Agora a gente pensa no intervalo, que são de 8 meses, 701 crianças foram registradas aqui em Roraima sem a presença do pai, ou pai desconhecido. O que nós temos aqui? Nós temos uma geração de gente que não sabe o que é um pai, que não sabe o que é a verdade, que não sabe o que fazer. Uma geração de meninos que estão com suas vós, com suas mães, mas fruto de quê? Fruto de imoralidade. Não é fruto de casamento, porque alguém que é casado, quando o filho nasce, coloca seu filho, o nome no seu filho. Quantos mais ou menos a gente é hoje aqui? Nós somos aqui entre 500, 600, não sei. Nós tínhamos aqui, no retiro, 640 pessoas que foram inscritas. Aí eu sempre tiro essa base. Então, entre crianças e todo mundo, nós tínhamos 640 pessoas inscritas. Que no final não foi isso, porque chegaram outras pessoas e foram acrescentadas ao retiro. Mas 700 pessoas, num período de 8 meses, foram registradas, que vai ser essa igreja daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Uma igreja dessa nasce num período de 8 meses. E, sinceramente, me chocou muito isso. Sem separar as mulheres que abortam. Sem separar as mulheres que matam seus filhotezinhos dentro de si mesmo, com pouco tempo. Sem falar naquilo que não foi registrado. Então, é uma tragédia. E, às vezes, me custa ouvir alguns irmãos falando de como foram garanhões, como enganaram mulheres e fizeram coisas erradas. E, para nossa vergonha, a gente tem que escutar isso. Porque as pessoas não conhecem. E eu pensando em tudo isso, com essa carga que o William trouxe, com a carga do presbitério, eu ontem à tarde fui dormir e esse sono de tarde é muito rápido, né? É porque não é um sono de noite, é muito rápido. Eu vou dizer para vocês que era um sonho, uma impressão, mas isso ficou muito marcado.
marcado para mim. Eu tive a impressão de que Jesus vinha lá de baixo e todo mundo estava em silêncio e a gente escutava Jesus ofegante. Depois de uma noite de chicote, de intimidações, assédios, ele vem nu, arrastando uma cruz enorme. Essa cruz não é uma cruz leve, porque tem que sustentar um homem mais ou menos a 2 metros da terra, talvez 1 metro, não sei. E ele vem carregando aquela cruz. E ele vem andando, e eu começo a olhar aquela cruz sendo carregada, e ela é carregada por um homem justo. Antes dele tomar a cruz, ele foi formalmente acusado por vários pecados. Jesus não tinha nenhum pecado. E ele foi acusado de sérios pecados. Tudo era uma farsa. Segundo aqueles que estudam o Código Penal, tudo que podia fazer no julgamento de Jesus foi errado. É totalmente contra os princípios da justiça. E Jesus é julgado à revelia. Ele é julgado de uma maneira injusta. Aparecem muitos ali para fazer depoimentos falsos e injuriosos, lhe imputando pecados que ele mesmo não tinha feito. Ele que era o Messias, aquele que foi prometido desde a fundação do mundo, aquele que foi profetizado desde o começo. Lá no Éden já havia profecia sobre ele. E agora vem finalizando. E como um lugar de injustiça, sempre tem mais uma injustiça. E resolveram colocar ele junto de Barrabás. E aquela multidão que comeram pão com Jesus, aquela multidão que experimentavam a presença de Jesus, aquela multidão que viu os milagres de Jesus, aquela multidão que foi consolada por Jesus, aquela multidão que foi confrontada por Jesus, agora parecia que tinha dado demência. Esqueceram de tudo, esqueceram de quem era Jesus. E lá estava Jesus, junto a Barrabás. E numa completa imparcialidade, aquele governador, aquele que governava, disse: quem vocês querem escolher? A esse que vocês dizem que são Cristo ou a Barrabás? Aí eles falaram: queremos Barrabás. E a esse Jesus, crucifica-o. Jesus não estava crucificado, ele estava sentenciado. O que é a crucificação? É uma pena capital. Alguém que foi crucificado não presta para viver mais nessa terra. Alguém que foi acusado formalmente e foi denunciado e foi condenado
não pode viver mais nessa terra. E ali estava Jesus. E de um jeito estranho, toda aquela multidão viu Jesus pecador. Toda aquela multidão viu Jesus pecador. Que ele era digno de morrer. E não era assim uma parcela, disse, olha, nós queremos que seja preso Barrabás. Não, a multidão gritou, é Jesus o chamado Cristo, ele precisa ser crucificado. Agora voltemos à cena. Essa cena horrível. Ali estava o Messias. Por que ele é o Messias? Porque, como qualquer homem abriria sua boca e se seria violento, Jesus não abriu a sua boca. Como ovelha muda, ele ficou ali esperando a vontade do Pai. Mas ali estavam os meus pecados. Eles estavam presentes ali. E agora olha de novo. Jesus vem arrastando aquela cruz. E ainda, a uns 50 metros, alguém corre para ele e se ajoelha. E clama, me perdoa, Jesus. Porque essa cruz não é sua, é minha. Homens vão olhar para ele e vai falar, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Essa cruz não é sua. Essa cruz é minha. Eu que devia estar carregando essa cruz. Eu que devia, como injusto, malvado, mente impura, boca suja. Eu que tramo. Eu que olho para as pessoas com complexo de superioridade. Eu que sou soberbo. Eu que sou indiferente às coisas de Deus. É eu que tenho que carregar essa cruz. Eu preciso carregar essa cruz. Mas eu não posso carregar essa cruz. Eu não tenho como entrar debaixo dessa cruz, porque eu sou um pecador mesmo. Mas alguém justo teve que ir sofrer esse sacrifício. E a cruz vai se aproximando. E foi muito ruim para mim. Novamente, ver aquele jovem arrastando, depois de uma noite horrível, quase nem um minuto sem dormir, julgado, acusado, torturado pelos pensamentos e todas as situações. Jesus valentemente, ele carrega aquela cruz. E você, meu irmão, você viu a sua cruz? Essa é a pergunta que eu te faço. Você viu os seus pecados? Ou você acha que você é uma coisa linda, boazinha, que só vê o pecado dos outros, mas não vê os seus? Queria te perguntar, meu irmão, de quem é aquela cruz?
deve ser de outra pessoa, porque eu sou muito bom. Porque desses pecados, todos que cometi, nunca ninguém viu. Nunca ninguém me viu pecando. Eu quero ver um juiz dessa terra me prender por algum dos crimes que eu pratiquei, porque foi dentro do meu coração. A cruz está vindo lá. Você vai se unir a alguns jovens que foram lá e falar assim: meu Deus, não faça isso. Você não pode carregar essa cruz. Essa cruz é minha. Você precisa de revelação, amado. Senão você nunca vai ter o temor do Senhor na sua vida. Você nunca vai poder dizer o poder desse evangelho. Porque você se sente alguém justo. Você rapidamente se defende. Você rapidamente põe culpa nos outros. Sabe por quê? Porque você nunca viu a cruz. Mas eu quero te mostrar a cruz. Porque você acha que sabe aonde está a cruz. Mas ela vem lá. Nas costas de um homem. Um homem puro. Um homem santo. Um homem que nunca cometeu pecado. Ele cumpre a exigência da lei. Sendo perfeito, somente Ele poderia carregar os nossos pecados. Meus irmãos, como você prega o Evangelho? Como você prega o Evangelho sem conhecer os seus pecados? Como você prega o Evangelho sem saber que o seu destino é um inferno? O desprezo eterno de Deus. E que nesse assunto Deus não brinca. Ele vai jogar todos que são contra Ele, todos os seus inimigos, todos os que praticam a iniquidade. Então nós precisamos entender com seriedade como Deus é santo. E a gente não desprezar, a gente não pode desprezar essa tremenda graça que está sobre nós. Que às vezes, porque já tendo essa graça, a gente olha. O Senhor quer mostrar nossos pecados. Paulo fala em 1 Coríntios 1 também, que ele não se envergonhava da cruz, porque a cruz é o poder de Deus. Mesmo. Eu não vou parar de pregar a cruz. Ah, você quer pregar um negócio bonitinho, filosófico, bacana, melhora a vida de todo mundo? Não, gente. Paulo falava, eu vi a cruz. É interessante, irmãos, que a conversão de Paulo, se você for observar, está lá todos os pontos de Marcos 8, 34 a 38. Está lá certinho. Primeira coisa que um homem, quando encontra Jesus, tem que fazer, é ele cair de cara no chão. Todo homem que encontrar Jesus tem que cair e falar: quem és tu, Senhor? Sabe por que Paulo falou quem és tu, Senhor? Porque ele não conhecia Jesus. Você precisa conhecer Jesus. Você precisa conhecer Jesus de uma maneira muito forte. Então,
Se você não conhece Jesus, você não vai falar desse evangelho. Paulo fala: longe de mim gloriar-se, senão na cruz de Cristo. Você pode falar isso, falar das suas boas obras e falar: eu sou um homem bom, eu cuido da minha família. Paulo diz: longe de mim esteja a gloriar, não somente na cruz de Cristo, porque ele sabia que ele tinha feito. Quando Jesus fala com ele, Jesus fala: eu sou Jesus a quem tu persegues. Tem gente que gosta de perseguir a igreja. Não faz isso. Você vai arrumar briga com ele. Porque a igreja dele é a noiva dele. Ela, para você, ela é cheia de defeito. E eu acho que você conhece bem os defeitos dessa igreja. Esses são muitos, nós temos muitos defeitos. Mas sabe o que o Senhor fala? Ela é bela, ela é graciosa, eu a comprei, eu a purifiquei. Então, ninguém fique falando muito. Vocês estão entendendo, queridos? Lá vem a cruz. Lá vem a cruz. Você ainda vai ficar com esse coração endurecido, cheio de justiça, cheio de confiança nas suas boas obras, entendendo que não há nenhuma justiça nessa terra. A palavra justiça devia ser tirada dos dicionários, porque não há justiça. Não há quem entenda. Todos se extraviaram. Todos. E se tornaram inúteis. Você entende que você é inútil. Você entende que você não tem justiça. Nós precisamos compreender a cruz. Porque vem a cruz e a gente fica aqui olhando. Parece um filme. Parece alguma coisa boa que alguém está fazendo. Ah, pois é. Ele quis, né? Vamos respeitar, né? Não, queridos. Essa cruz é sua. Porque nessa cruz há um poder. Nessa cruz há um poder que pode fazer você um homem santo, uma mulher santa, um homem que tem a mente pura, um coração puro. Essa semana eu fui proclamar para um jovem. Ele é um velho conhecido. E ele sempre foi uma pessoa muito aberta e questionadora. E estava eu e ele lá na oficina dele e ele falou assim: então, Edilberto, você é um homem puro nos olhos. Você é um homem puro nos olhos. Aí eu falei: querido, eu encontrei Jesus. Encontrei essa pureza dos olhos. Eu queria te perguntar, meu amado, minha amada, você é uma pessoa pura nos olhos? Porque aquele reator nuclear que aconteceu lá na minha vida,
me trouxe até aqui. E não me deixa espaço para me gloriar, porque foi Ele que me deu essa vitória de viver nesse mundo, não como se dele pertencesse. Eu não pertenço a esse mundo. Você também pode dizer isso. Isso é um poder. Isso é um poder. Um poder que não termina. Um poder eterno que vem lá da cruz. Que vem de alguém que olhou os seus pecados de maneira séria. Eu não sei se esse garoto perguntasse para alguém aqui como seria. Que desculpa você ia dar para uma vida de escravidão, sendo que a cruz levou todos os seus pecados. E essa obra foi feita. Não há mais justiça. Tire a justiça do seu dicionário. Não há justiça, não existe justiça. O único que pode fazer justiça é Deus. Ele é o dono da justiça. Então nós precisamos compreender mais. Absolutamente, vocês são rasos nessa busca. Porque querem falar toda hora, porque querem escrever coisas que vocês não vivem. Vivam, pratiquem, vivam para Deus. Lá vem Jesus arrastando uma cruz. Você deve correr aos seus pés e falar: Senhor, eu sei porque você está carregando a cruz. Eu sei porque eu fui infiel, porque eu fui imoral, porque eu fui mentiroso, porque eu te desprezei. Eu vivo a minha vida do jeito que eu quero. Você precisa olhar para a cruz. Eu estou olhando aqui um montão de gente enrolados com pecados de justiça, pecados de imoralidade. Mas Jesus já trouxe libertação para nós. Eu sei que o William vai seguir falando sobre esse assunto, mas a gente precisa abaixar nossa cabeça agora. E um esforço da imaginação queria que você imaginasse. Eu sei que tem gente que não consegue imaginar, mas imagina, lá onde está aquele ônibus, lá vem um jovem. Não dá para ver muito bem o rosto dele, mas ele é um jovem. Ele é um jovem puro. Ele é um jovem que nunca cometeu pecado. E ele vai passar por aqui. Ele vai passar por aqui pela frente. Por favor. Por favor, não seja mais um fariseu. Não seja mais um cara endurecido que não consegue ver os seus pecados. Se agarre aos pés dele e fale: Senhor, eu fiz tanta coisa feia. Eu vivo ainda com uma injustiça, achando que eu tenho justiça. Eu todo errado, ainda quero apontar o dedo para os outros. Como eu posso fazer, Senhor, a não ser me unir a Ti na Sua morte, para também experimentar o poder maravilhoso da Sua ressurreição. Fecha seus olhos. Vamos dar tempo para o Espírito Santo. Por favor, eu queria muito que você
visse Jesus como uma grande, maravilhosa oportunidade. É com você, não é com outra pessoa. Ele vem passando. Ele vai passar aqui na tua frente, pelo lado da sua cadeira, e vai falar: essa é a sua cruz.